Graça e paz do Senhor Jesus a todos. É uma honra poder continuar esse trabalho. Hoje eu estava me sentindo assim muito honrada, porque o Senhor me permitiu fazer esse trabalho de leitura dessa palavra. E hoje, como eu gostaria de agradecer muitas pessoas que têm dado testemunho de terem sido edificadas, não por mim, mas pela palavra de Deus. E eu gosto de ser esse instrumento nas mãos de Deus. Isso me edifica. Eu estava aqui me emocionando com o Senhor, porque eu sempre oro antes de ler, de começar a explicar algum capítulo para vocês, e eu me emocionei com o Espírito Santo, porque eu não tinha nenhuma pretensão quando eu comecei esse trabalho. Como todo trabalho que você começa pelo Senhor, você não se acha digna nem capaz. E eu tô seguindo em frente, tô terminando essa palavra linda do Senhor, né? Todos os dias, esse é o melhor momento do dia para mim, a hora que eu vou falar dessa palavra para vocês. E eu me emocionei aqui com o Espírito Santo. Mas hoje nós vamos falar de um mártir da igreja, nós vamos falar do Estevão, em Atos capítulo 7. E se você nunca leu a Bíblia, você vai ter um resumo da Bíblia, das principais pontos da Bíblia. Em 5 minutos, o Estevão vai, na sua defesa, contar toda a história, desde lá do pai Abraão até Moisés, até chegar a Jesus. E é muito interessante esse capítulo de Atos 7, quando Paulo vai ser pela primeira vez citado, na época Saulo ainda, né? Pois que Jesus vai mudar o nome dele. Mas olha que interessante como ele vai resumir a Bíblia para você em 5 minutos. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras essas acusações? De que acusações? Lembra que no capítulo passado nós estávamos falando que ele estava sendo acusado de falar contra Moisés, contra a lei deles, e que Jesus disse que viria destruir aquela terra deles e tal, enfim, falsas acusações. E a isso ele respondeu, olha a defesa dele: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra, do meio dos seus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Nós já falamos sobre isso, que se você quiser conhecer verdadeiramente ao Senhor, você tem que sair do meio do seu mundo, da sua terra, dos seus parentes, e ir para uma terra que o Espírito Santo vai te mostrar. Uma terra que é representada por Jerusalém, mas que na verdade é a terra prometida, é a terra de Canaã, é um reino espiritual que Deus mostra a cada um de nós que desejamos prosseguir nesse caminho do Espírito Santo, no caminho do Senhor. Ele diz: então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte do seu pai, Deus o trouxe a essa terra, que é Jerusalém, em Canaã, onde vocês agora vivem, ele diz. E Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, porque se vocês lembram, ele não chegou a viver lá, né? Mas lhe prometeu que ele, e depois dele, seus descendentes possuiriam a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. Então Abraão foi o primeiro que morou lá na Mesopotâmia, que morou lá em Canaã, mas acabou não tendo nenhuma herança lá. Mas Deus prometeu que os filhos dele teriam, os descendentes dele, e ele nem tinha filhos. Deus lhe falou dessa forma: seus descendentes serão peregrinos nessa terra, numa terra estrangeira, serão escravizados e maltratados por 400 anos. Aqueles 400 anos que eles passaram no Egito. Mas eu castigarei a nação a quem eles servirão como escravos, e depois eles sairão dali e me adorarão neste lugar, ali em Jerusalém, onde eles finalmente conseguiram voltar para adorar o Deus que havia dado a eles aquela promessa. Tudo se cumpriu do jeitinho que o Senhor falou, né? E ele deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso, Abraão gerou Isaque e o circuncidou 8 dias depois do seu nascimento. Vocês sabem muito bem que essa circuncisão hoje é espiritual. Nós temos que ser circuncidados por Jesus, mas no nosso coração. Aleluia! Era uma proteção para eles, né? Era uma questão de saúde,
mas que nós entendemos hoje. E era uma marca que os diferenciava de todos os outros povos. Todos os judeus se circuncidam até hoje, mas nós temos a marca da circuncisão do Espírito Santo no nosso coração. Mais tarde, Isaac gerou Jacó e os 12 patriarcas. Sempre 12, vai prestando atenção nos 12. Os patriarcas, tendo inveja de José, que eram 12 irmãos, José era o queridinho, né? Venderam-no como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele. Deus sempre está conosco, Ele sempre está com você. Aleluia! E Ele o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante de Faraó, o rei do Egito. Este o tomou como governador do Egito e de todo o seu palácio. A história nós já conhecemos, porque nós já estudamos sobre Abraão, sobre Moisés, sobre o Faraó, sobre José, já estudamos tudo, né? Depois houve fome em todo o Egito e em Canaã, trazendo consigo grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontravam alimento, certo? Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados em sua primeira viagem. Na segunda viagem deles, José fez-se reconhecer por seus irmãos, e o faraó pôde conhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar seu pai Jacó e toda a sua família, que eram 75 pessoas. Aí nós sabemos toda a história que aconteceu, né? Que José salvou a família dele da fome, libertou todos, embora os irmãos tivessem jogado ele num poço, tivessem feito ele ser vendido como escravo. Mas a gente conhece a história, né? Então Jacó desceu ao Egito, aonde faleceram ele e os seus antepassados. Seus corpos foram levados de volta a Siquém, colocados no túmulo de Abraão, que ali ele havia comprado dos filhos de Amor por certa quantia. Bom, ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria a sua promessa a Abraão, 400 anos, aumentou muito o número do povo, do nosso povo, lá no Egito. Ele contando toda a história que os judeus já conheciam muito bem, que não era novidade para eles são estudiosos da palavra, e a história de Abraão, a história de Moisés, eles conhecem muito bem. Por que o Estevão estava contando essa história de novo? Para chegar até o Salvador, para chegar até Jesus, porque ele queria mostrar que o cumprimento da promessa de tudo aquilo que Deus havia feito era Jesus. Amém? Então, outro rei que nada sabia a respeito de José passou a governar o Egito, e ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados. Eles foram feitos escravos no Egito, eles tinham que fazer tijolos e recebiam pouca comida, não recebiam pagamento, toda a história a gente conhece, né? Obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Olha que ponto chegou o povo de Israel enquanto eles estavam escravos lá no Egito. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa do seu pai, mas quando ele foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Não se esqueça nunca, sempre se você for abandonado, o Senhor teu Deus nunca vai te abandonar. Sempre alguém vai te tomar, sempre alguém vai tomar conta de você. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e em obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar os seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, ele saiu em defesa desse irmão dele e o vingou, matando o egípcio. E ele pensava, e os irmãos dele compreenderiam que Deus é que o estava usando para salvá-los, mas eles não compreenderam não. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que vocês estão se ferindo um ao outro? E até hoje não é assim? Nós não somos todos irmãos e nós não nos ferimos uns aos outros? Moisés tentou aplacar aquela briga, mas sabe o que o homem fez? O homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: quem te nomeou líder e juiz sobre nós? Quem te deu essa autoridade para vir aqui dar palpite na nossa briga? Quer matar-nos como você matou o egípcio ontem? Então, ao invés de eles
acharem, nossa, ele é um de nós, ele está nos protegendo, ele falou, não, você também vai querer matar a gente? E acusou-o, né? E aí Moisés pensou, eles vão acabar me dedurando, eles vão acabar dizendo que eu matei o egípcio, ele tinha escondido o egípcio na areia, e ele falou, eu vou ser preso e morto. E aí, ouvindo isso, Moisés fugiu. Fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro, e lá ele teve 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do Monte Sinai, o famoso Monte Sinai. Vendo aquilo, ele ficou atônito e, aproximando-se para observar, ele ouviu a voz do Senhor. Ai, que coisa linda ouvir a voz do Senhor, né? Você quer ouvir a voz do Senhor? Porque ele fala até hoje, por meio do Espírito Santo. Ele diz, eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava nem olhar. Então o Senhor lhe disse, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Eu ouvi seus gemidos e eu desci para livrá-lo. Vem agora e eu o enviarei de volta ao Egito. Aleluia! Moisés ia voltar para o Egito e lá ele iria libertar todo o seu povo. Esse é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com essas palavras. Quem te nomeou líder e juiz? O mesmo Moisés que foi acusado pelos hebreus agora voltava para libertá-los. Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe havia aparecido na sarça. Aleluia! Uma figura de Jesus aqui em Moisés, né? O libertador que, embora humilhado, traído, não reconhecido, voltou para libertar seu povo. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Toda a história de Moisés, né? Das pragas que ele lançou no faraó, para que faraó libertasse seu povo, e depois como ele abriu o mar, enfim, os judeus sabiam muito bem toda a história. Esse é aquele Moisés que disse aos israelitas, Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Deus, o mesmo Deus, vai levantar entre vocês um profeta como eu, Deus. Aleluia! Ele estava na congregação, no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Olha ele contando toda essa história, o Estevão narrando toda a história que os israelitas conheciam, mas que ele queria chegar no ponto, né? Jesus. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe. Até hoje se recusam. Até hoje muitas pessoas se recusam. Por isso não recebem o Espírito Santo. Por isso não recebem os dons de Deus que estão à nossa disposição para todos aqueles que se arrependem e que realmente reconhecem em Jesus o libertador. Amém? E pelo contrário, rejeitaram, em seus corações voltaram para o Egito. Ai, que saudade da cebola do Egito, do pepino do Egito. Isso é o mundo, representa o mundo. Se você tem saudade do mundo e você quer voltar para lá, você vai voltar para um lugar de escravidão. Disseram a Arão, faça para nós deuses que nos conduzam, porque esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E ele estava lá no monte, recebendo as tábuas da lei, e eles começaram a fazer coisas para adoração, ídolos de adoração. Naquela ocasião fizeram um ídolo em forma de um bezerro, trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra ao que suas mãos tinham feito. Com as próprias mãos eles deram o ouro que eles tinham, fizeram lá um objeto de adoração que Deus abomina, né? Tudo que é feito com a mão do homem para adoração, Deus abomina, e eles fizeram lá um bezerro. Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros. Ai, ai, ai. Conforme o que foi escrito no livro dos profetas. Você acredita em astrologia? Você acredita em horóscopos? Saiba que isso daí é um Deus te entregando a mentira. É o próprio Deus que diz, vai lá, adora os astros, lá, consulta os astros. Vamos ver o que os astros dizem para você. Isso daí, se você crê, saiba que você está muito distante do Senhor. Porque o Senhor
não está de acordo com essas coisas, aleluia. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante 40 anos no deserto, ó nação de Israel. Foi para mim mesmo que vocês apresentaram? Deus os entregou à adoração daqueles ídolos lá. Ao invés disso, vocês levantaram o santuário de Moloque e a estrela do seu Deus Renfã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Aquele Deus Moloque, né, que eu já falamos muito sobre ele, que eles entregavam crianças nas mãos para serem queimadas vivas, sacrifícios de crianças. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. Por que vocês fizeram isso? Porque seus corações se voltaram ao Deus Moloque, esse Deus falso. E sendo que vocês conheciam o Deus verdadeiro, eu vou entregar vocês de volta para o cativeiro. Não queira ser mandado para o cativeiro pelo Senhor, porque você já conhece o Deus verdadeiro. Você sabe que Jesus é o único, poderoso, suficiente, soberano Deus de toda a terra. E Ele pode fazer tudo por você. Ele pode te dar o Espírito Santo, Ele pode te conduzir a lugares, pastagens verdes, a rios no deserto. Só o Senhor pode fazer isso. E no deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que Deus deu para ele. Deus deu todo o modelo do tabernáculo para Moisés lá em cima, com medidas, com tudo, né? O grande arquiteto da terra. Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram sob liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou de diante deles. E esse tabernáculo permaneceu na terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que ele lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão que lhe construiu a casa. Ele pediu, mas o filho dele é que cumpriu, Salomão. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Por mais lindo que seja o templo, o Senhor não habita entre quatro paredes. Ele habita em nós, Ele quer habitar em nós, porque nós somos a obra-prima da criação do Senhor. Como diz o profeta, o céu é o meu trono, a terra é onde eu coloco o meu pé, é o estrado do meu pé. Que espécie de casa vocês acham que me edificarão? Diz o Senhor. Ou onde seria meu lugar de descanso? Você acha que eu vou ficar aí no meio de quatro paredes? Vocês estão loucos? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Fui eu que fiz tudo isso. Como é que vocês vão querer me adorar dentro de uma coisa que foi eu mesmo que fiz? Vocês têm que me adorar pelo que eu sou, né? Por meio do Espírito Santo, em espírito e em verdade, como diz essa palavra. E povo rebelde, obstinado, de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Até hoje Deus está falando, não resista ao Espírito Santo, deixa o Espírito Santo te tomar, deixa o Espírito Santo te conduzir, deixa o Espírito Santo habitar em você, peça para Deus o Espírito Santo, que Ele te batize com o Espírito Santo. O Espírito Santo é a coisa mais preciosa que o homem pode receber no seu coração, para que ele viva em paz com Deus. Mas os homens resistem, os homens falam, isso é loucura, querer ser batizado pelo Espírito Santo, onde já se viu isso, que coisa de louco. Meu irmão, se você soubesse como é a vida com o Espírito Santo, você ia correndo aos pés do Senhor Jesus, pedindo a Ele que lhe desse esse Espírito Santo. E esse homem, Estevão, com toda a ousadia, acusava aqueles homens de resistirem ao Espírito Santo. Até hoje, se você ainda resiste ao Espírito Santo, saiba que você tem um problema grande com o Senhor Jesus. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, do Senhor, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. E olha que coragem, né? Falar para aquele povo, vocês são traidores, assassinos. Vocês não aceitaram o justo, vocês não aceitaram Jesus. Vocês que receberam a lei por intermédio dos anjos, mas não lhe obedeceram. Nossa, ouvindo isso, eles ficaram furiosos, eles rangiam os dentes contra ele, né? Porque era muito pesado para eles ouvir uma acusação dessa. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu, aleluia, e viu a glória de Deus, e viu Jesus em pé, à direita de Deus, e disse, eu vejo o céu aberto,
e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles tamparam os ouvidos, eles não queriam ouvir, né? E gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele. Se você resiste ao Espírito Santo, você está fazendo exatamente como esse povo. Não pensa que você é melhor do que esse povo, porque se você resiste ao Espírito Santo de Deus, você está agindo exatamente como eles até hoje. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apredejá-lo. E as testemunhas deixavam seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo estava ali, testemunha, ocular, consentindo com o apedrejamento de Estevão. Ele vai falar isso depois que ele se converter. E enquanto apedrejavam Estevão, ele orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. É uma história maravilhosa, né? Porque o Senhor, Estevão narrou em 5 minutos, um pouco mais, né? Que eu demorei para ler aqui. Mas ele narrou rapidinho tudo que eles tinham feito, aonde eles tinham falhado, qual era o pecado deles, qual era o maior pecado deles. Estevão jogou tudo na cara deles e eles não puderam suportar, preferiram calar a voz de Estevão, mas eu tenho certeza que aquilo ficou ardendo no coração deles, hein? No coração de Paulo vai arder por muitos anos. Paulo nunca vai se sentir totalmente digno de servir ao Senhor. Ele morreu pela causa do Senhor, mas ele sempre carregava isso no coração, porque ele sabia que ele tinha sido participante desse momento. Ele viu Estevão ser apedrejado, mas ele ainda não tinha o Espírito Santo para mostrar para ele que aquilo era um ato contra o Senhor. Ele achava que estava fazendo aquilo para Deus. Muitas vezes nós matamos no nosso coração, na nossa mente, pessoas que podem te levar até Deus. E você acha que está fazendo isso, continuando, achando que está servindo a Deus, mas você não está. Se o Espírito Santo não te tomar, se o Espírito Santo não habitar em você, não há como você servir a Deus. Aleluia! Um abraço, estou falando demais, eu passei dos 20 minutos que eu não queria passar, mas eu sempre passo, né? E amanhã nós continuamos em Atos capítulo 8. Um abraço, até amanhã.